Olá, você que acompanha a TV Evangelizar, está no ar o programa Deus é Jovem, a nossa catequese na TV, o nosso encontro de amigos para falar sobre Deus. E o programa de hoje é muito especial. Vamos falar sobre a grandeza do perdão. Diz para mim, você sabe qual é a força, o poder que o perdão tem em nossas vidas? Você é capaz de perdoar tudo? E se a gente não for capaz de perdoar? Quer saber? Então você não pode perder o programa de hoje que está especial. Aproveita que você está no WhatsApp, mexendo no celular, e chama mais um para assistir o programa Deus é Jovem que está no ar. A igreja é viva, a igreja é jovem. Sou uma obra de tuas mãos, posso enfim compreender. Deus é jovem. E que alegria ter a sua companhia aqui na TV Evangelizar, mais um programa Deus é Jovem, esse nosso encontro de fé e oração aqui na TV Evangelizar. E eu quero começar o programa de hoje agradecendo a você que nos encontra através do Ministério Evangelizar é Preciso, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, em todas as missões nesse Brasil afora, e confirma a audiência, diz que está assistindo o programa Deus é Jovem. A você, o meu carinho, o meu abraço e o meu muito obrigado. E eu não faço esse programa sozinho não, estão aqui comigo esses jovens de coragem que aceitaram o desafio para vir aqui no programa Deus é Jovem para falar de perdão. Mas antes de começar o programa de hoje, eu tenho um apelo, um pedido para você que acompanha a obra Evangelizar é Preciso, para você que acompanha o Padre Reginaldo Manzotti. Torne-se agora mesmo, pega o seu telefone e torne-se um associado dessa obra que tem sede, que tem pressa de evangelizar. Através do projeto Abracei, são mais de 10 mil crianças atendidas aqui na obra Evangelizar é Preciso. A maternidade é Mater Dei. E a gente não consegue nada disso sozinho, só consegue através da sua ajuda. Pega agora o telefone, ligue para o 3221 6060. Você não vai falar com máquinas não. O nosso call center está agora lá, de prontidão, esperando a sua ligação. Pega o telefone, ligue 41 3221 6060, estamos esperando a sua ligação. A grandeza do perdão é tão forte, é tão envolvente, que é capaz de renovar a nossa alma, o nosso coração e criar dentro de nós o espírito de retidão. Eu acho que o tempo passa tão depressa para a gente guardar mágoas, para a gente viver brigado com a família, brigado com amigos, principalmente onde vivemos num tempo onde nada a gente pode comentar, onde tudo a gente está ofendendo. É por isso que precisamos trabalhar a grandeza do perdão. E para me ajudar nesse assunto, eu convido um amigo que tem um coração de ouro, um amigo que sabe perdoar e que vai nos ensinar como perdoar e a importância do perdão. Diretamente do Santuário da Divina Misericórdia, eu quero chamar para cá o meu amigo, Padre Francisco Anchieta. Vem para cá, Padre. Sua bênção, que alegria, enfim, o senhor aqui no meu programa. Muito bem-vindo, Padre, fica à vontade. Até que enfim, Danilo, né? Nossa, E te agradeço, Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade. eu que tenho que agradecer, já preparei um caminhão de fogos aqui, Padre, para comemorar essa vitória, o senhor aqui com a gente no programa Deus é Jovem. Muito obrigado, Padre. Eu já começo com uma pergunta muito básica, Padre, só para a gente dar a introdução do nosso programa. Qual a importância do perdão? Perdão, Danilo, nós poderíamos dizer, né, você também que está nos acompanhando através da TV Evangelizar, que é importante para tudo na vida do ser humano, né? E de um ponto de vista religioso, a gente poderia dizer que o perdão é um ato de desobrigação, de um cumprimento de um dever nosso para com Deus. Isso é o perdão que vem de Deus. Mas na nossa vida, nos nossos relacionamentos, o perdão ele tem um significado e uma abrangência muito grande no que diz respeito à vida do ser humano. É muito importante, é fundamental perdoar, porque isso, como a gente muitas vezes escuta enquanto sacerdotes, nos confessionários, a sensação de leveza, né? A sensação de liberdade que o perdão tem na vida do ser humano. E eu comecei o programa, Padre, falando assim, e eu já quero chegar nesse assunto, porque eu acho que é um assunto que vai render muito. E se eu não conseguir perdoar tal pecado? Existe um processo para eu trabalhar, para um dia eu chegar a esse perdão? Danilo, porque isso vai de pessoa para pessoa. É o fato de não perdoar, nós precisamos, principalmente enquanto sacerdotes, analisar se de fato a pessoa não consegue perdoar ou ela não consegue esquecer. Porque o perdão, o pecado, né, e a necessidade de perdão, porque vem
a partir do que, de repente, alguém faz contra a nossa pessoa ou do que nós fazemos em relação a outra pessoa. Então, assim, para perdoar, eu tenho que ter essa decisão de perdoar. E aí, assim, quando você me pergunta se a pessoa não consegue perdoar, será que ela não consegue perdoar ou ela não consegue esquecer aquilo que fizeram com ela? E nós precisamos analisar porque são coisas distintas. Diferentes, né? Para você que acompanha a gente, você já consegue fazer essa distinção se você talvez até já tenha perdoado essa pessoa, mas que ainda guarda, né, esse sentimento no coração. Mas então, é correto dizer que essa pessoa não perdoou por completo, padre? Danilo, aí a questão cada caso é um caso, né? Enquanto sacerdotes, a gente, no confessionário, a gente vai conseguir distinguir se a pessoa de fato não perdoou ou se ela não conseguiu esquecer, não consegue esquecer. Tem questões assim que a pessoa, ela de fato não consegue perdoar, mas aí entra uma questão psicológica e às vezes a gente usa do pouco conhecimento psicológico que nós temos através da nossa formação para o sacerdócio, mas quando necessário, inclusive eu pelo menos oriento que a pessoa procure um psicólogo, porque o perdão é fundamental, como já falamos anteriormente. Maravilha. Padre, tenho aqui esses jovens de coragem aqui, que sempre participam do programa Deus é Jovem. Até quero convidar, se o senhor quiser chegar mais perto, sentar aqui no meio, eu vou ficar aqui no cantinho, aqui, ó. Tem um espaço para o senhor também, Padre, para a gente conversar, porque o programa Deus é Jovem é esse encontro de amigos, esse grupo de jovens que a gente traz as nossas perguntas, as nossas dúvidas, o nosso conhecimento, o nosso testemunho. Eu quero saber se alguém já tem alguma pergunta para fazer para o Padre Anchieta sobre o perdão, sobre o sacramento da confissão também, algo muito importante. Então, assim, Padre, eu acho que uma dúvida que gera essa ansiedade para todos nós é que, como você falou, que tem essa distinção, né, entre você perdoar e o esquecer. É mais fácil você acabar perdoando, né, você perdoou a pessoa, só que você tem essa vontade de esquecer, mas você não consegue. E como fazer com que você esqueça do que aconteceu, do porquê que a pessoa te magoou, né? O perdoar, às vezes, é mais fácil. O esquecer é que você fica lembrando da situação. Processo, né? Então, perdoar é uma decisão. E não faz muitos dias eu ouvi uma psicóloga falando isso. Ela falando de um ponto de vista psicológico, mas trazendo também para uma realidade religiosa, né? E aí é um exercício. A partir do momento que eu decido perdoar, eu tomo a decisão de perdoar, talvez seja necessário entrar nesse processo também. O que eu preciso fazer para que, além do perdão, eu supere, de repente, alguma marca, alguma ferida que tenha ficado em relação àquela minha necessidade de perdoar alguém. Então, como é uma decisão, também talvez, em algumas situações, em alguns casos, entre essa necessidade de que a pessoa faça esse exercício para conseguir superar aquela marca, aquela ferida que possa ter ficado em relação àquilo que gerou essa situação que te levou a essa necessidade de perdoar alguém, né? Agora, Juliane, vocês fazem parte do COGEFTA, né? Tá certo. Explica pra gente o que é o COGEFTA. O que significa COGEFTA? É algo bem curioso para mim. O COGEFTA, o nome do nosso grupo significa Comunidade Jovem Aberta. Aí as pessoas perguntam aberta, mas por quê? Por conta daquela passagem bíblica, né? O EFTA, de Abra-te. Então, o COGEFTA significa isso, Comunidade Jovem Aberta. Você me falava em off que você já tem quase 50 anos. Na verdade, o grupo completou 50 anos no ano passado. Foi o nosso jubileu de ouro. E nesses 50 anos, você já presenciou muitos momentos de pedir perdão e ter que perdoar. Muitos, muitos. A gente sempre faz, na verdade, reuniões sobre isso, nossos retiros, que a gente sempre faz retiro de carnaval. Então, a gente sempre pega alguma questão de perdão, porque, querendo ou não, é uma coisa dos jovens ainda, né? Questão de amigos, de família, com os pais também. Então, a gente sempre fala muito essa questão de perdão. Eu aproveito esse gancho, padre, para perguntar para ti. O jovem tem uma dificuldade maior de perdoar? Ou o jovem ele tem uma facilidade? Eu diria, Danilo, que a questão do perdão ela não está relacionada a uma faixa etária de idade. Ela vai de pessoa para pessoa. Eu acho que está muito relacionada à personalidade da pessoa. Personalidade da pessoa, meio redundante. Mas é isso, né? Isso varia de pessoa para pessoa, a capacidade de perdoar. Que maravilha. E na família, padre? Na família também. E, assim,
isso entra em qualquer tipo de relacionamento, né? Talvez na realidade da família, porque é um ambiente em que você convive mais tempo com outras pessoas, e aí entra esse exercício e a decisão de se perdoar de fato, né? E eu creio que principalmente na questão do relacionamento familiar, quando isso é trabalhado, se torna mais fácil, né? Sim. E aí entra a questão espiritual. Se você tem uma espiritualidade mais elevada, se você procura cultivar uma caminhada espiritual, isso vai te ajudar na questão do perdão. É fundamental. Que maravilha. A Tatiane e o Wellington participam do movimento de irmãos da paróquia Sagrada Família, né? E esse movimento de irmãos, no que consiste? Qual é a relação que vocês têm com a força do perdão com o movimento com que vocês participam? Então, né, o movimento de irmãos, ele é familiar, né? É um casal, você faz um encontro para entrar, né? Sim. Com Deus, tudo. E é igual a moça falou aqui, é difícil o perdão. Sim. Lá também nós temos uns empecilhos assim, mas nós como família, como cristãos, a gente tem que colocar Deus sempre em primeiro plano. Uhum. Mas é complicado também em família, não é fácil lidar com o perdão também. A gente acha que é uma palavra tão fácil de falar, né, padre, mas tão difícil da gente viver. E o Senhor, como um reitor da misericórdia, já digo, vivencia muito casos dentro da família, da igreja também, né, padre? É necessário romper o mais rápido possível qualquer erva daninha que venha danificar os corações através do perdão, pedindo perdão. Porque antes até de começar o programa, Danilo, eu estava pensando, eu vou falar de perdão. Eu acho que, quem sabe, a gente desenvolvesse uma cultura onde as pessoas procurassem evitar situações que fossem necessárias o perdão. Quem dera a gente pensasse assim. Porque aí você dá o remédio. Se a gente tentasse agir de tal forma que nós pudéssemos evitar a necessidade de pedir perdão, seria muito mais fácil. Né? Quem sabe um dia... Você ouviu? Para a gente sair do primeiro bloco exercitando isso na nossa mente, principalmente na sua família. Quem sabe a gente consiga chegar a um dia onde a gente não precise pedir tanto perdão, que deixemos o amor aflorar os corações. Mas se por acaso essa pessoa que está aí do seu lado, aí no sofá da sala, você precisa pedir perdão, ou você precisa perdoá-la, aproveita o programa de hoje que foi escolhido esse tema, não aleatoriamente, mas sim escolhido a dedo, para que o perdão reine na sua casa e na sua família. O programa Deus é Jovem vai para o intervalo rapidinho, tempo de você tomar uma água e não foge, pega o telefone e avisa mais um que estamos falando de perdão, a oportunidade de amar e perdoar, é hoje aqui no programa Deus é Jovem, que volta já já. Enfim compreender, Deus é jovem. Enfim compreender, Deus é jovem. Deus é Jovem, está no ar novamente aqui na TV Evangelizar a Família. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Estamos falando sobre um assunto muito importante, a grandeza do perdão, a força do perdão em nossas vidas. Se você tem alguém para perdoar, se você precisa ser perdoado por alguém, se você precisa pedir perdão, principalmente para Deus, você está no canal e no programa certo, aqui no programa Deus é Jovem. E eu tenho um convite para você pegar o telefone e fazer o seu pedido de oração através do 3221-6060, o código 41, para você que é fora do Paraná, liga 41-3221-6060, ou você que está com o WhatsApp aberto nesse momento, a gente tem uma novidade, você pode mandar o seu pedido de oração para o WhatsApp, através do 419-8768-5126, vou falar devagar que dá tempo de você salvar e mandar a sua mensagem para a gente, 41-98768-5126. Manda seu WhatsApp, seu pedido de oração. Nós estamos aguardando a sua mensagem. Aqui no programa Deus é Jovem, nós temos um quadro de músicas católicas em outros idiomas. E a nossa produção foi buscar essa joia rara, essa música que eu conheço, que o padre Reginaldo Manzotti já regravou em português no seu CD, mas que a gente vai conferir a versão de Yuli Josh, Alma Missioneira. Roda VT. Señor, toma mi vida nueva,
que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Que música maravilhosa. Eu sou suspeita a falar porque eu conheço essa música, padre. Eu gosto demais. Principalmente é o título do CD do Padre Reginaldo, Alma Missionária. A gente podia fazer uma capela, sabe ela, Juliane? Sabe? Vamos cantar, especialmente para o Padre Anchieta, que tem essa missão de evangelizar assim, ó. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Viva os padres! Viva a nossa Igreja Católica. Viva né? a nossa igreja! Que somos nós. Somos todos nós. O senhor falava que essa música foi cantada na JMJ, né, padre? Exatamente. Acho que foi a Ziza que cantou, Acho que foi né? a Ziza. Foi uma mensagem maravilhosa, né? Assim, tem músicas que realmente são inspirações divinas, não tem como negar, né? Vamos aproveitar esse gancho, padre. A música ajuda a perdoar? A levar ao perdão? Talvez eu seja suspeito para falar disso, porque assim, eu gosto muito de música, né? Eu faço quase tudo Percebo, padre. Percebo. Ouvindo música, né? Às vezes até dependendo da leitura eu consigo ler escutando uma música. Olha só. Eu tenho isso a vida inteira. E assim, eu creio que a música ela tem essa capacidade de nos envolver e gerar sentimentos que nos conduza ao perdão. Então, e são orações, né? Exato. Tem músicas que são verdadeiras orações e com certeza a música ajuda também a nos auxiliar nesse processo para o perdão. Eu percebo muito lá no grupo de oração, padre, do Santuário da Divina Misericórdia, no momento, principalmente, quando a gente sente que o coração está fechado, que a gente não consegue a entrega das pessoas com quem a gente está falando, basta a gente acertar, entre aspas, na música para que a pessoa se entregue, para que a pessoa se envolva em oração. O senhor consegue sentir isso também? Sim, Danilo. E assim, só que eu faço um parêntese aqui, porque sim, a gente não deve levar só pela emoção, né? Assim, a emoção ela tem que nos conduzir a um processo mais profundo que de fato gere essa necessidade de perdoar e de dar perdão e que isso se revele nas nossas atitudes concretas, né? Então a música ajuda e a gente deve usar, eu acho que de todos os meios, né, que nos facilite isso. Que maravilha. Eu quero começar esse bloco, padre, perguntando para ti, assim, uma dúvida que eu tenho. Se Deus perdoa somente pelo sacramento da confissão? Não, Danilo, assim, tem o propósito, né, assim, o desejo, né, assim,
agora me fugiu a palavra, porque a gente usa também no sacramento do batismo, né? É assim, se os pais, por exemplo, tinham a intenção, né? A intenção, pela intenção, assim, se eu tenho a intenção de me confessar, de pedir perdão, né? Porque aí entra o coração, a vontade, o desejo, porque são coisas fundamentais também, onde a gente sempre fala lá para o sacramento da penitência, né? Assim, eu tenho que querer, né? Então, assim, se a pessoa tem aquela intenção de perdoar, de dar perdão, Deus vai considerar também. E aí onde entra a questão da misericórdia, né? Que a gente não explica. Por exemplo, assim, era a pior pessoa da face da terra, morreu sem o sacramento da confissão. Será que no último instante da vida daquela pessoa, ela não conseguiu se arrepender? E se ela se arrependeu, Deus perdoou. Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Que maravilha. Padre, já que a gente tocou no assunto de confissão, eu tenho uma outra pergunta, uma outra curiosidade. Quem é que confessa o padre? Outro padre. Só os padres podem ministrar o sacramento da confissão. E aí, assim, é interessante, porque às vezes as pessoas não sabem mesmo, né? Assim, o padre tem que se confessar, sim, né? E assim, para mim foi muito difícil quando eu entrei no seminário, porque eu não gostava de me confessar. E quando eu entrei no seminário, eu tinha que se confessar a cada 15 dias. 15 dias? Falei, meu Deus, onde eu vou achar uma cara para a cada 2 semanas estar diante do confessor, né? Mas é um exercício, depois a gente vai aprendendo, isso se torna normal em nossa vida. E o que é necessário é a gente acreditar, confiar na misericórdia de Deus, porque quando você se coloca diante do sacerdote, com essa atitude mesmo de pedir perdão, de ser perdoado, Deus é o próprio Deus que vai estar agindo ali, é o que a gente diz, né? O Cristo é o sacerdote que age em persona Christi, é o próprio Deus que vai perdoar. Agora uma dúvida da Bianca, que ela até me perguntou antes do programa, assim, se existe um pecado maior ou menor, padre? Não, todos os pecados, eles têm assim o seu peso, poderíamos dizer assim. Tem os pecados que nós chamamos de pecados mortais, né? Esses são os maiores. E tem os mais leves, veniais, como nós chamamos, né? Mas todo pecado ele tem uma consequência negativa na vida do ser humano. Isso é muito interessante a gente ter essa consciência, porque senão, são pecadinhos. E os pequenos pecados é que nos levam a cometer os grandes pecados. Portanto, a gente precisa ter muito cuidado para não alimentar esses sentimentos, essas atitudes, porque a gente pode correr o risco de viver um afastamento muito grande de Deus, e aí, distante de Deus, eu não sei o que o ser humano é capaz de fazer. Para a gente terminar o nosso grupo de jovens aqui na televisão, perdoar faz bem para a saúde? Também. É comprovado, Danilo, e você que nos acompanha, que a falta de perdão pode causar danos sérios na vida do ser humano, inclusive problemas de saúde. Isso é comprovado, né? Que algumas doenças são causadas na vida do ser humano pela falta de perdão. Então, se temos dificuldades, ainda eu ia apontar, né? Se você tem, não. Se temos dificuldades de perdoar, que nós peçamos que Deus nos capacite a vivermos o perdão em nossas vidas. Amém. O Wellington parece ter uma pergunta, Wellington. Ô padre, para você se confessar, tem um prazo, uma data, 6 meses, 1 ano, ou mínimo, todo mês, tem um mínimo, alguma coisa assim? Olha, é sempre que necessário. Está com a consciência pesada, procura um sacerdote, né? Às vezes a gente tem dificuldade, aqui mesmo em Curitiba, são poucas igrejas, poucos locais ainda que nós temos que se atende confissão, principalmente diariamente. Mas, pelo menos lá no santuário, a gente faz esse esforço de ao menos 2 dias por semana, que são as terças, fazendo aqui já um... Por favor, padre. Aí, as terças-feiras à noite, as sextas-feiras durante o dia inteiro. Mas quando as pessoas procuram, padre, eu preciso me confessar, eu tenho... antigamente, às vezes, eu falava, não, tem que marcar horário, não sei o quê, mas só se for muito uma situação que não tenha como. Mas, normalmente, quando as pessoas procuram, padre, eu preciso me confessar, se tiver como, eu procuro atender. Então, sempre que necessário que a gente tenha a capacidade de procurar o sacramento da confissão ou penitência. Que maravilha. Padre, eu só tenho que agradecer ao Senhor pela sua presença e, enfim, conseguimos. Padre Anchieta aqui com a gente, muito obrigado. A vocês jovens por elas perguntas, por interagirem no programa, e a você que nos acompanha
diretamente aí da sua casa, através da TV Evangelizar, o nosso muito obrigado. E antes de encerrar, eu gostaria de chamar o Padre Anchieta aqui comigo, para dar uma bênção especial, para falar diretamente a você, que assiste o programa Deus é Jovem toda semana, enquanto eu preparo uma música aqui para a gente encerrar o programa. Pode ser, Padre? Pode ser. Tá ok. A bênção. A bênção final. Então agradeço, Danilo, agradeço também aos nossos jovens que nos ajudaram aqui. Agradeço você que está nos acompanhando e vamos agora pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, a minha mãezinha predileta é a Imaculada Conceição, mas você pode pedir pela tua Nossa Senhora de devoção pessoal, pelo teu santo, a tua santa de devoção pessoal, que desça sobre todos nós, as nossas famílias. Tenho pedido sempre pelo nosso país, sobre o nosso Brasil e todo o povo brasileiro, a bênção do Deus poderoso e misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Pai, há tantos erros que guardei, já nem sei contar o que eu fiz, o quanto errei. Me feri por te trair, me destruí até cair, mas por misericórdia eu venho te pedir. Pai, me perdoa, pois errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é meu lugar, sempre ao teu lado. Errei, mas eu voltei, quero acertar, pois sei que aqui é o meu lugar, sempre ao teu lado.